Tá bem, e repito, no dia 6 de setembro, o STF validou que instituições financeiras passem aos estados informações sobre pagamentos e transferências de pessoas físicas e pessoas jurídicas por meios eletrônicos, ou seja, o Pix, cartão de crédito e cartão de débito. Ele estimula o Pix, é só para o seu bem, o registro está lá e vem a segunda onda, 4 anos depois da implementação do Pix. Quebramos o sigilo bancário. Esse é o STF, esse é o Brasil sem lei. Entramos então no terceiro ponto, que é justamente o Drex, que o Drex nada mais é do que o D de digital, o R de real, o E de eletrônico e o X, talvez para dar alguma ideia de modernidade, de tecnologia, ou até mesmo o X censurado no Brasil. Será que é isso? Enfim, a China lançou a sua CBDC, que são as siglas em inglês para moeda digital, e ela tem a mesma base de blockchain que o Bitcoin, só que ela acaba com a privacidade do usuário, ou seja, oposto ao Bitcoin, que mantém o sigilo por completo de cada um e você tem um sistema completamente descentralizado. Na CBDC da China e dos outros países que estão implantando, inclusive do Brasil, estamos todos no controle do Banco Central e, portanto, do governo. Vale lembrar que o Drex aqui no Brasil ainda está na segunda fase. Ele ainda não é uma substituição ao dinheiro físico em si, ainda. Hoje, os afetados são basicamente os bancos comerciais e o seu dinheiro depositado lá no Banco Central. É como se fosse o Drex do atacado. E onde mora e reside o maior perigo é quando começarem, que eu não duvido que vai começar, a questão é quando, o Drex do varejo. Ou seja, cada um de nós, cada cidadão, ter a sua carteira digital direto no Banco Central. Claro que isso muda todo o modelo bancário, portanto deve demorar um tempo ainda, mas é claro que é uma vontade do governo, porque nos controla absolutamente tudo e você não tem como escapar. O dinheiro físico já está acabando até pelas suas inconveniências. Tem um risco maior, tem um custo de você carregá-lo, tem a facilidade de você simplesmente pagar por um celular ou encostar o relógio, não importa, só que você está abrindo mão de suas privacidades. O grande risco é que todo esse controle está na mão do governo, diferente, portanto, de o Bitcoin. Assim como este, é o que eu enxergo, é a única alternativa viável a você estar descentralizado e fora do controle governamental. Pare e pense bem. O governo facilmente, através da moeda digital do varejo, o Drex, nesse ponto, se chegarmos, que eu não duvido, como eu falei, de termos cada um uma carteira digital direto no Banco Central, ele controla facilmente onde gastamos, quando e como. Ele pode permitir facilmente que você use o dinheiro apenas em locais ou setores que ele quer e ele determina. Ele pode também determinar a data dos gastos. Ele pode bloquear ou congelar contas bancárias. Opositores políticos, por exemplo, se você é uma voz forte da oposição, ele pode simplesmente congelar a tua conta. Lembra da quebra do sigilo bancário? Lembra do controle total através do governo pelo Banco Central? Ele controla, portanto, todo o teu direito de ir e vir. Se ele fala, aos domingos você não pode comprar fora de determinado bairro, ou nessa estrada eu não quero que ninguém circule, portanto você não pode pagar o pedágio com o Drex na data de hoje. Ou não quero que em determinado dia seja vendida bebida alcoólica. Enfim, todos passamos a estar 100% controlados por um bando de burocratas autoritários e ditatorial. Não adianta pensar na ideologia A, B, C ou D. É claro que aquelas pessoas, uma vez que se deparam com o poder, tendem a crescer cada vez mais e usarem isso ao seu favor, usarem isso pelo seu projeto de poder. Repito, reflita o Brasil e o mundo de hoje, uns mais, outros menos. Tanto é que Javier Milei, que está pregando a descentralização por completo, tem suas ideias questionadas. É claro, as liberdades individuais para os burocratas é um risco. Qualquer coisa que quebre o monopólio estatal, para eles é um risco. Pressupõe um risco maior para eles perderem o controle. E é justamente isso que nós lutamos. Mais
poder, controle, liberdades individuais para cada um de nós e menos para os burocratas de plantão, que é isso que eles querem. Segundo algumas matérias, nós conseguimos ver que o Banco Central confirma que o real digital vai ter a função para congelar valores. Portanto, tudo que eu estou falando aqui está escrito e dito pelo próprio Banco Central. E como eu falei, estamos na fase 2 de implementação. Logo começaremos a ver as matérias. Entenda como isso é bom para você. Entenda como isso te afeta positivamente. Sempre vendendo que é o bom para sua vida, que o governo está pensando no melhor para você e para sua família. E olha só que interessante, declarações de Eric Altafim, do Itaú, falou que o Drex pode expandir o controle estatal sobre o uso do dinheiro. Olhe essa frase que impactante, abre aspas para Eric Altafim. No futuro, você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só permite a compra de comida. Ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só poderia fazer compras em um raio de 5 km da sua casa. Isso são poucos exemplos do que nós vivemos, mas como eu falei, ele pode controlar. Não compre álcool aos domingos. Não compre cigarro para quem fuma num determinado dia. Não vá na padaria no outro dia. Não use a estrada nos dias ou horários que eu não quero. Ou você só pode consumir num raio de tantos quilômetros que o governo acaba determinando. Ou você só pode comprar na lojinha A, B, C ou D, que muitas delas podem ter convênio com o próprio governo. Enfim, o controle é absoluto. Por isso que eu falo que a única alternativa, na minha opinião, ao mundo de hoje é sim a moeda completamente descentralizada. Repare, portanto, que as portas vão se abrindo para cada governo. E se você é alinhado ao governo A ou B, lembre-se que amanhã pode estar o governo de oposição. E aquilo que você considera apoiar pode jogar contra você e as suas liberdades simplesmente irem embora por completo. Tanto é que estados americanos nos Estados Unidos estão proibindo a criação do dólar digital, justamente por pregar uma maior liberdade individual e saber que essas moedas digitais acabam com a liberdade do cidadão. Sempre terá o pretexto de ser pelo seu bem, pensando no seu desenvolvimento e no que é melhor para você. Mas já passou da hora de desconfiarmos de políticos e burocratas que simplesmente jogam pelo seu poder. Você ainda acredita que nada disso de digital vai mudar na sua vida? Muitos questionam. Ora, Bruno, para mim não me afeta. Será? Reflita um pouquinho mais. É mais um passo para nos tornarmos o que já somos, servos e escravos desse poder nojento centralizador. Lutamos ou realmente seremos escravos para sempre? Temos que pregar a eterna descentralização. E lembre-se, nada é tão caro do que algo que o Estado te dá de graça. Seguimos.